Olá, boa tarde. Oi, oi, oi. Vamos para entender um pouquinho as terceiras moradas do Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresa de Jesus. Gente, assim, quando chega, né? Alguém, eu quero dizer como é bom fazer essas lives, como tem sido rico para mim fazer essas lives, como que esse estudo ele só vai ampliando, né, a capacidade de entender, de compreender. A melhor forma de aprender algo é ensinar. Quando a gente começa a ensinar algo que a gente sabe, quem mais aprende é a gente mesmo. E por isso que o convite que Jesus nos faz é: ide e pregai o evangelho. E é nesse pregar o evangelho, é nesse caminho apostolado que a gente consegue aprender realmente sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. Então, vamos, que muitas pessoas assistem só depois mesmo, não conseguem assistir ao vivo porque estão em horário de trabalho e a gente precisa ir caminhando. Terceiras moradas. Vamos só fazer um retrocesso rapidinho. Primeiras moradas. O que nós vimos nas primeiras moradas? A didática de Santa Teresa, ela é realmente assim fantástica. Ela, em cada morada, em cada uma das moradas, ela vai falando de um texto bíblico, ela fundamenta aquilo que ela está falando por um texto bíblico e ela traz uma imagem, ela traz um símbolo para... um símbolo para mostrar, para exemplificar aquilo que ela está querendo dizer. Sandra, como que está o áudio? Sei que foi a primeira a entrar. Tá bem o áudio? Então vamos lá, que bom. Então, e na primeira... Oi, Eliana. E na primeira morada, ela vai falar que em Gênesis 1, 26, 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Dotou o homem de inteligência, dotou o homem de vontade, dotou o homem de uma alma imortal, e essa alma ela compara com o castelo. E nas primeiras moradas ela também vai trazer uma outra imagem, que é a imagem de Jerusalém celestial. Ela vai trazer a imagem de Jerusalém celestial, falando que a nossa alma, esse castelo, ele é semelhante a Jerusalém celestial. E por que é semelhante a Jerusalém celestial? Porque a nossa alma é semelhante ao céu. Semelhante ao céu? Sim, porque no céu mora Deus e na nossa alma também mora Deus. E a gente adentra a essas moradas, a essas primeiras moradas, através da oração. A porta que nos conduz a entrar nessas primeiras moradas é a oração. E com a perseverança e humildade, a gente vai para a segunda oração, segundas moradas. As segundas moradas, ela vai trazer a comparação do filho pródigo, que está retornando para casa. Que casa? Ele está retornando para si mesmo, está retornando para a própria alma.
Ele descobre que ele está ali comendo lavagem, comidas de porcos, e que na casa do pai dele tem comida boa. Então, ele retorna. Esse retorno ele está retornando a si mesmo, né? A sua própria alma. E ela vai trazer uma imagem que é do surdo-mudo. Oi, Vanessa. A imagem do surdo-mudo, das segundas moradas, ela tá querendo dizer que a pessoa que passou da primeira para a segunda morada, ela ainda tá como um surdo-mudo, mas ela já começa a ouvir um pouco a voz de Deus, não de uma forma direta. Não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, através das pessoas que falam, através de uma palavra que lê, através de da missa, de uma Bíblia, né, da Bíblia, de uma leitura bíblica. Então, ela já começa a entender que tem, assim, uma comunicação querendo ser desenvolvida. E nas terceiras moradas, que só entra aquela pessoa que realmente persevera, que realmente tem essa vida de oração já disciplinada, que já conseguiu organizar pelo menos um pouco as suas vontades, a sua vida espiritual, então já tem uma prática mais perseverante de oração. E aí ela consegue adentrar nas terceiras moradas. As terceiras moradas, o padre Paulo Ricardo, nossa gente, onde foi que eu anotei? Ele vai falar das terceiras moradas como quer ver, tá aqui. As deploráveis terceiras moradas. E aí a gente vai entender um pouco por que ele fala as deploráveis terceiras moradas. Mas agora eu vou ler um pouquinho aqui só pra gente entender qual que é a base, né? A passagem bíblica que dá base para o entendimento das terceiras moradas. As terceiras moradas são 2 capítulos. O primeiro capítulo, ela vai pôr esse seguinte título: A pouca segurança enquanto se vive nesse desterro, ainda mesmo para as almas que chegam a um alto estado. Convém andar com temor, alguns pontos proveitosos. E ela vai falar que não tem muita segurança não, mas a gente prossegue. As pessoas que entram na terceira morada são pessoas que já têm assim uma vida bem organizada, mas é igual o jovem rico. Aí vamos ler agora para a gente entender qual a comparação que ela quer dizer do jovem rico. Ó Jesus, haverá quem não queira tão grande bem, especialmente se já passou pelo mais trabalhoso? Não, nenhuma de nós. Todas afirmamos querê-lo. Como, porém, é preciso mais que palavras para o Senhor apoderar-se totalmente da alma. Não basta dizê-lo, como não bastou aquele jovem a quem o Senhor perguntou se queria ser perfeito. Trago diante dos olhos, desde que comecei a falar dessas moradas, porque ao pé da letra somos todos como ele. Geralmente daí provém as grandes securas na oração, embora haja também outras causas. Então, essa passagem do jovem rico está em Mateus 19, do 16 ao 22.
O jovem rico é aquela passagem que ele chega para Deus e quer ser perfeito, para Jesus, e pergunta para ele o que ele tem que fazer. Aí Jesus fala que seguir os mandamentos, fazer o bem e tal. Ele fala, não, eu já faço tudo isso. E Jesus fala, então, vai, vende tudo, dá aos pobres e siga-me. E ele sai da presença de Jesus triste porque ele era muito rico. Quer dizer, né, que apesar de tudo, o coração dele não estava, né, em Jesus. Estava muito na própria justiça. Ah, não, eu já faço tudo certo, eu já tenho a minha vida certinha, eu sigo os mandamentos, eu vou à igreja, eu ajudo os pobres, eu faço tudo certinho. Mas meu coração ainda não está com Jesus. E nessas terceiras moradas, a gente começa a entender, e por isso que o padre Paulo Ricardo vai chamar de deplorável, que as pessoas que estão nessa morada, nas terceiras moradas, elas tendem a desenvolver como que um escrúpulo. Como se, assim, tudo tem que ser do jeitinho que a pessoa quer. Ela coloca para que tem que rezar tanto tempo, ela consegue fazer desse jeito. Isso tudo não é questão que é ruim, mas esse não é o foco. Como Santa Teresa fala nas quartas e na segunda também, eu acho que ela vai falar sobre isso, que importa não muito fazer, mas o muito amar. E que é o amor que faz toda a diferença na nossa jornada espiritual. É a nossa capacidade de amar, é a caridade. Quando eu consigo ter uma vida disciplinada de oração reflexiva, mas eu consigo também ter obras de caridade. Mesmo que para fazer essas obras de caridade, eu preciso assim, deixar um pouco a minha programação para atender o próximo. E nas terceiras moradas, o padre Paulo Ricardo vai falar que em alguns mosteiros, né, em alguns conventos carmelitas, é até quase um xingamento falar que está na terceira morada, que é aquelas pessoas assim, que fazem tudo certo, são certíssimas, são bem criteriosas, mas são chatas, assim, são muito tendendo para os escrúpulos, tendendo para, assim, ficar presa, igual os fariseus, né? Ficava preso num detalhe e não via o contexto, ficava preso no cisco, nos olhos dos outros, mas não via a trave que estava no próprio olho. E as pessoas que estão nessa morada, às vezes, são aquelas que não aceitam que outras pessoas digam para elas que estão erradas, assim, que tem algum problema, porque elas se acham tão perfeitas, se acham tão superiores, porque realmente elas conseguiram disciplinar a vida delas, realmente elas conseguiram fazer algo que os outros não conseguem, só que elas ficam só no externo, só que a espiritualidade ainda não foi introjetada. E para avançar no caminho espiritual, é preciso ir para dentro também. As obras são muito importantes, as orações são muito importantes também, né? E a caridade, a capacidade de amar. As obras só têm um fundamento, um peso, uma importância se são feitas por Cristo, se são feitas por amor. E não para mostrar, nossa, tá vendo? Como eu sou espiritual, como eu sou bondosa, olha, eu dei tantas cestas para tal pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então, quando eu fico
nas obras, mas para mostrar virtude para o outro, eu ainda estou presa num patamar espiritual que vai ser difícil eu crescer. E a gente entende que a vida espiritual é sempre crescimento. Não existe estacionamento. Existe que a gente está patinando, né, numa morada, e que na maioria das vezes a gente está regredindo um pouco, né? Se a gente não está indo para frente, parado não se fica na vida espiritual, porque na natureza a vida é sempre fluxo, né? Ela é sempre um fluxo. Se ela não para, falar, não, eu estou estacionado nessa morada. Não está. Você está regredindo. E a gente percebe o que Santa Teresa fala, não sei em qual livro, não sei em qual moradas, quer dizer, mas ela fala que não, as moradas são muito grandes, né? Que você entra na segunda morada, a pessoa que está entrando na segunda morada é muito diferente da pessoa que já está saindo das segundas moradas. E também tem uma diferença de uma pessoa de 70 anos e um jovem de 15 anos que estão nas segundas moradas, as experiências são diferentes, né? As experiências dessa segunda morada para um jovem de 15 anos com um adulto de 70 anos é diferente, né? A jornada já está diferente. Então, na vida espiritual, a gente precisa entender esse prosseguir, esse continuar, esse avançar, né? E quando nós começamos a perceber que está estagnado, a gente precisa agir, precisa fazer alguma coisa, porque a gente está retrocedendo. E aí, ela vai falar o seguinte: ó, humildade, humildade. Não sei que tentação me dá aqui. Não posso deixar de crer que falte um pouco dessa virtude a quem dá tanta importância à secura espiritual. Voltemos agora a essas almas tão corretas. Vejamos o que fazem por Deus e logo veremos como não temos razão de queixa. Sim, porque se voltamos as costas à sua majestade e os afastamos triste, a semelhança do mancebo do evangelho, quando ele nos declara o que havemos de fazer para ser perfeitos. Dize-me que quereis que faça sua majestade, se há de dar o prêmio na proporção do amor que lhe temos? E este amor, filhas, não há de ser fabricado em nossa imaginação, mas provado por obras. Não penseis que o Senhor tenha necessidade da nossa obra. Ele só quer a determinação da nossa vontade. E aqui ela vai falar, ó, humildade, humildade, né? Essas almas tão perfeitas e mesmo assim, né, precisa da humildade de entender que não basta só as obras, precisa realmente uma conversão interior. E ela vai falar dessas almas que tá muito perfeita por fora, mas por dentro não deixa ainda mexer. Aí ela vai falar, enfim, no segundo capítulo. O segundo capítulo ela vai fazendo, prossegue no mesmo assunto, as securas na oração, e que daí pode resultar. É necessário submeter-nos à prova, como o Senhor prova os que estão nessas moradas. Aqui ela está falando das almas que estão sentindo que as orações estão secas, tem secura nas orações, que elas não conseguem prosseguir.
E por que que não consegue prosseguir? E por que que sente tanta secura nas orações? Porque estão muito presas, agarradas só a obras externas e ainda não se converteram, não deram o coração totalmente para Deus. É importante ter disciplina, é importante ter obras, é importante ter assim uma vida bem correta, como essas pessoas quando entra nas terceiras moradas. Mas é importante também dar todo o coração. Da mesma forma que pede para o jovem rico, tudo é o que Deus começa a pedir para quem está nas terceiras moradas e quer avançar. Deus não quer só as nossas obras. Ele não precisa, quando Jesus pediu para que ele vendesse tudo e desse para os pobres, ele não estava precisando do dinheiro do jovem rico, mas ele entendeu que o jovem rico estava com o seu apego às coisas materiais e não a Deus. Ele conseguia, da mesma forma que os fariseus, cumprir a lei perfeitamente. Sabia todas as leis e conseguia cumprir, mas o coração, o interno, estava longe de Deus. Tenho conhecido algumas almas, posso mesmo dizer, que chegaram a esse estado tanto quanto se pode entender. Nele viveram muitos anos, mantendo sempre retidão e regularidade da alma e do corpo. Aqui ela está falando dela mesma, que ela, para passar para as quartas moradas, foi uma luta para ela entrar nas quartas moradas. Antes eu estava pensando que ela ficou muito tempo nas quartas, mas não. Ela ficou muito tempo nas terceiras. Por quê? E aí ela vai explicar que é assim mesmo. As pessoas não avançam da terceira para a quarta porque elas já acham que elas já estão perfeitas. Já acham que, nossa, tá bom demais. Olha, eu consigo ir na missa todos os dias, eu consigo fazer a oração, eu consigo ordenar todas as coisas, a minha vida de oração, tá tudo certinho, participo da pastoral tal, participo do grupo tal. Tem uma vida, assim, que exemplar. E ela tá falando aqui dela, que ela tinha, assim, era uma retidão e regularidade da alma e do corpo. Ao cabo desse tempo, quando haviam de estar com o mundo debaixo dos pés, ou pelo menos plenamente desenganadas dele, provas sua majestade com reveses não muito grandes. Ei-las, então, de tal forma, inquietas, com o coração tão angustiado, que me deixam perplexa e não pouco temerosa. Dar-lhes conselho é inútil. As pessoas não ouvem. E por isso que o padre Paulo Ricardo foi falar que as terceiras moradas, dentro de certos mosteiros, é quase um xingamento. Falar assim, não, isso ali é a alma da terceira morada. Do mesmo jeito que a gente fala assim, isso é quarta camada, né? Nas teoria das 12 camadas. Que a pessoa está infantil. E ela não escuta conselho. Você pode tentar falar, não, é desse jeito, eu tô vendo. Não escuta, porque né? Que é o que Santa Teresa fala, humildade, precisa de humildade para conseguir escutar que o outro, não, peraí, olha, menos um pouquinho, vamos pegar o elevador da humildade e baixar um pouquinho e entender que você ainda tá na terceira morada, você não é essa espiritualidade toda, né? A pessoa que é cabeçuda, né? Pessoa cegas, né? Com a própria justiça, né? Tá baseando na própria justiça. E aí ela vai falar que Deus quer que seus eleitos sintam a sua própria miséria e que para essas almas que têm realmente esse desejo de prosseguir, Deus, na terceira morada, para ir para as quartas moradas, ele começa a mostrar a miséria da pessoa. Essa secura das orações é uma forma de Deus
tá mostrando as misérias. Porque senão a pessoa fica na justiça própria, fica nas próprias ações, fica achando que é por elas que elas são boas demais. E o bom demais, a pessoa que se acha muito boa, ela não progride, porque ela já acha que tá bem, né? E a solução é a questão do apostolado, da caridade. Aí, aqui ela fala assim: na sua maneira de pensar, ajeitam-nas de modo a julgar que tudo sentem por amor de Deus. Não caem em conta da sua imperfeição. Não consegue ver a imperfeição. E é aqui que começa a importância do diretor espiritual. De alguém para mostrar o caminho para essa alma. Por isso que ela vai falar que para as quartas moradas, sem uma direção espiritual, é praticamente impossível avançar. Porque para ir para as terceiras moradas, precisou disciplinar, precisou fazer muitas mudanças, precisou largar o pecado mortal e muitas vezes até os pecados veniais. E a pessoa começa a achar que já tá, assim, muito perfeita mesmo. Então, ela começa a pontuar de uma forma bem, assim, objetiva. Precisa de uma direção espiritual. Não cai em conta da sua imperfeição. Outro engano lamentável em gente tão adiantada. É lamentável que gente tão adiantada não perceba suas próprias imperfeições. Oi... Né? Então, assim, a pessoa se acha muito espiritualizada, não consegue ver as próprias imperfeições, né? E se fecha para os conselhos. Mas a graça de Deus, ela excede todas as nossas misérias e imperfeições, e se a pessoa realmente tem essa vontade, a graça de Deus vai trazer uma direção espiritual, vai trazer alguém para falar para essa alma assim: não, tudo bem, você tem valor de ter feito tanta coisa e conseguido se disciplinar na sua vida espiritual, mas vamos caminhar um pouquinho mais, né? E é isso que Santa Teresa está falando aqui. Muitas vezes Deus quer que seus eleitos sintam a própria miséria, que a gente já leu, né? Que eu li para vocês. Então, assim, que é importante, né? As crises, alguns problemas que a gente passa para que a gente veja a nossa própria miséria e que tudo de bom que tem em nossas vidas vem da graça de Deus. Com as pessoas às quais me refiro, tal não acontece. Em seus pensamentos, canonizam o próprio modo de proceder. Canonizam o próprio modo de perceber e querem que os outros o canonizam, né? Aquela assim, eu tenho razão, é desse jeito, a verdade está comigo, né? Assim, eu é que sei o que está certo ou o que está errado. Então, assim, em seus pensamentos canonizam o próprio modo de proceder e querem que os outros o canonizam também. Querem que os outros reconheçam como a pessoa é certa, né? Sua Majestade permite e conserva a paz da minha alma sem todavia deixar de defender meus direitos. Se alguém não faz assim, porque o Senhor não o elevou tanto. Não. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui vem a desculpa. Sente-o porque deseja ter para dar aos pobres. Em vez dessas obras de caridade, Deus prefere que eu me conforme com o que a sua majestade permite e conserve a paz da minha alma, sem todavia deixar de defender meus direitos. E aqui assim, eu não vou parar minha oração para atender uma pessoa que está precisando da minha ajuda ou alguém que está me pedindo,
uma esmola porque eu estou na minha hora de oração. E Deus prefere que eu termine as orações do que ajude o outro. Aí Santa Teresa está falando, isso é engano. A melhor forma de oração é a caridade. A melhor forma de oração é quando a gente se dispõe ao outro, a amar ao outro, a ajudar o outro. É isso que Deus quer para nós, né? Uma obra sem amor não vale nada. E pequenas obras com amor vale muito. E aí as desculpas que se ouve nessa não, eu tenho meu horário de adoração e de oração de contemplação, então eu não posso parar, porque tal pessoa está precisando da minha ajuda nesse momento. E Santa Teresa vai chamar atenção para isso, né? Que é assim mesmo, que Deus tira a gente daquela programação que nós fizemos para que a gente siga a vontade dele na hora dele, do jeito que ele quer. E todas as pessoas que se aproximam de nós precisando da nossa ajuda, é mais importante ajudar essas pessoas do que ficar em oração. Aliás, não tem diferença. Eu posso ficar em oração, continuar orando enquanto eu faço uma caridade, né? É essa dicotomia que precisa terminar na nossa mente, assim, como se a oração fosse só aquela que eu paro, me retiro, vou para o meu quarto e fico rezando. É extremamente importante essa oração. E se a gente tem isso como meta, ajude o outro e volte e faça essa oração, né? Em outro horário. Mas faça, continua fazendo essa oração. Mas não pense que você vai deixar de ajudar o outro para fazer sua oração e isso assim está agradando mais a Deus. E é isso que ela vai falar sobre esse capítulo. E por isso que fala, né, desse capítulo, deploráveis terceiras moradas, que o risco de ficar nessas moradas com escrúpulos, né, com escrupulosos, assim, ficando assim, reparando muito a roupa, por exemplo. Porque tem que ter tantos centímetros essa saia, tem que ser maior, tem que ser menor, essa saia não tá tão grande, então eu preciso, a roupa, eu preciso estar observando sempre o externo. Não que não seja importante nós termos as roupas mais reservadas, não que não seja importante a gente cuidar da nossa imagem, né, de não ficar expondo o corpo, principalmente na missa, em lugares assim, de uma forma que não é adequada. Mas quando nós ficamos muito presos ao externo, querendo julgar e analisar o outro pela imagem externa, nós estamos com um problema e pode ser que é um problema de escrúpulos. Eu tô vendo esse livro aqui, eu não comecei a ler, porque eu preciso terminar os que eu já estou lendo, né? Temores insanos, escrúpulos e transtornos obsessivo-compulsivo. Jordan Abud. Me falaram que esse livro é ótimo, por isso que eu comprei. Eu quero ler, né? Porque essa questão dos escrúpulos é algo que a gente precisa realmente olhar com mais atenção e o que Santa Teresa vai estar nos mostrando aqui, a importância mesmo. Para de ficar muito preocupada com o externo. Volta para dentro. Volta para dentro e observa dentro. Para de ficar julgando se o outro foi à missa, se o outro não foi à missa, se o outro participa da pastoral, se não participa da pastoral. Não é desse jeito que a vida espiritual segue, né?
nós precisamos apoiar os outros, nós precisamos estar em grupo, nós precisamos estar em contato com o outro, nós precisamos ter amizade com pessoas que têm os mesmos interesses que nós, que têm a mesma disposição na jornada espiritual que nós, mas isso não significa que nós precisamos ficar controlando a vida do outro e principalmente essa atitude que Santa Teresa fala nas terceiras moradas. A pessoa tá querendo me falar alguma coisa e eu fico numa postura de dona da verdade, não quero ouvir. Então, é essa reflexão que eu gostaria de terminar essa live para que a gente possa refletir sobre. Será que tem alguma situação que você está deixando de ouvir o outro? Deixando de perceber que precisa de ajuda? Será que em alguma situação você se sente estagnado na sua vida espiritual? Como que está o seu crescimento espiritual? Como que estão as orações? Você tem sentido que tem essa secura, que parece que não flui? E mesmo assim você tem perseverado em rezar, em ter uma disciplina, e tem essa determinação de querer crescer, mas que sente que não está conseguindo? Busque um diretor espiritual, busque um sacerdote que possa te ajudar. Confesse, busque o sacramento da confissão. Confesse, busque alguém para te orientar, busque um sacerdote para te orientar. Eu não tenho na minha família, na minha cidade não tenho, eu moro numa cidade pequena, não tem vários padres nas redes sociais que têm aberto e dado cursos gratuitos sobre direção espiritual. Então, assim, faça as orações e busque esse crescimento, para que a gente possa avançar para as quartas moradas, para que a gente possa entrar nas quartas moradas, onde que a gente vai sentir os gostos e os contentamentos de Deus, onde nós vamos ampliar a nossa percepção e o relacionamento com Deus, né? Essa vida espiritual, a nossa jornada espiritual é um trato de amizade, com Jesus. Jesus não está morto, nem está ressuscitado no céu. Jesus está presente conosco, né? O catolicismo e o cristianismo é um acontecimento da presença de Deus, da presença de Cristo entre nós. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, assim, a verdadeira espiritualidade, de entender, de perceber com todos os sentidos, com a nossa inteligência, com a fé de que Jesus está presente entre nós. E isso nos tira desse comodismo e dessa situação que Santa Teresa está falando aqui, que não é algumas pessoas que não passa por isso, né? Não tem como passar direto para as quartas moradas. Então, é um retrato, uma imagem do crescimento espiritual que acontece com a gente. O melhor é pautar nosso conhecimento pelo que diz nossa regra, procurar viver sempre no silêncio e na esperança. O Senhor terá cuidado das almas alheias. Quanto a nós, faremos muito com favor de Sua Majestade, se não nos descuidarmos de suplicar por elas, né? Procurar viver sempre no silêncio e na esperança, na fé, na esperança e na caridade, né? Desenvolvendo essas virtudes e no silêncio, né? Silenciar
porque eu só consigo uma vida interior frutífera quando eu consigo me silenciar. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, e vamos em frente, que nas quartas moradas penso que vai ficar mais claro para nós essa jornada do castelo interior ou moradas.